Olá, eu sou Carla Soraya e toda terça é dia de ficar atento ao tema do Cena Pública. Aqui abordamos assuntos e fatos que envolvem o seu dia a dia, que têm reflexos no seu trabalho, na sua comunidade, no seu futuro. Os nossos convidados vão trazer informações e te explicar de maneira simples as situações que você vive no dia a dia e acha tão complicadas. Participe, se conecte conosco através das redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. E você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube, também da TV Ceará. Você pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública para ficar mais fácil. O Ministério da Saúde estuda gastar 250 milhões de reais para oferecer à população o chamado Kit Covid, composto por comprimidos de hidroxicloroquina, do antibiótico azitromicina, dentro do programa Farmácia Popular. Esses medicamentos não possuem ainda a eficácia comprovada cientificamente contra o novo coronavírus, mas são amplamente defendidos pelo presidente no combate à pandemia. Com esse dinheiro que o governo pretende gastar com um medicamento que ainda não recebeu nenhuma comprovação dos cientistas, seria possível comprar 13,18 milhões de doses de vacinas desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, ao preço de R$ 18,95 a unidade, o que seria suficiente para imunizar quase 7 milhões de cidadãos. E a gente vai falar sobre vacinas, Covid, imunização, com os nossos convidados que participam hoje do Cena Pública. Vamos receber aqui Dr. Odorico Monteiro, médico, doutor em saúde coletiva pela Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisador da Fiocruz, no Ceará, e é coordenador da Câmara de Inovação, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz, coordenador do mestrado em Saúde da Família da Faculdade de Medicina UFC de Sobral. Quando deputado federal, foi vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Também foi secretário de Saúde de Fortaleza, Sobral, Quixadá e Capuí. Doutor Odorico, muito obrigada por sua participação. Seja bem-vindo. Oi, Carla. Eu que agradeço. Satisfação muito grande estar debatendo com você um tema de relevância mundial, como é o caso da vacina no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E a gente espera esclarecer essa população que está aí tão cheia de informação, mas não sabe para onde ir. Por isso também estamos aqui recebendo Túlio Magno, advogado, especialista em direito processual, especialista em processo penal e pós-graduando também em processo penal. Túlio, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço e para mim é sempre uma honra participar de um programa tão renomado como esse. Muito obrigada. E a gente vai começar falando sobre exatamente essa questão da vacina, né? Eu vou começar com o professor, doutor, pesquisador. Doutor Odorico, a gente tem Sputnik V, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna. Tem hora que a gente já mistura tudo. Na verdade, são quantas vacinas oficialmente que estão sendo pesquisadas no mundo e que já tiveram aval ou comprovação científica de que elas têm o poder, né? Elas são capazes de trazer imunidade à população? Veja só, Carla. Eu acho que é uma coisa importante a gente ressaltar a grande contribuição das vacinas do ponto de vista da história da humanidade. Eu acho que a grande revolução que as vacinas e o que representa nesse momento da pandemia. Eu vou só dar aqui para você alguns marcos históricos. A vacina foi descoberta pelo médico francês em 1796. Entre 1796 e 1950, praticamente era uma vacina a cada 50 anos. Entre 1925 e 1990, e aí nós passamos para uma vacina a cada 4 anos. E praticamente, nesse ano da pandemia, nós já temos aí essa quantidade enorme de vacinas, de possibilidades, de bases tecnológicas, a partir inclusive de tecnologia produzida para o enfrentamento, no caso do Ebola, da SARS, né, da MERS. E, sem dúvida nenhuma, esse desafio está colocado aí uma dimensão para nós de escalas muito grandes. A gente fez algumas contas aqui, de ontem para hoje, aí, discutindo com vários colegas, vários amigos. Se a gente colocar aí a Moderna, que está produzindo a vacina, a primeira que foi registrada e que já iniciou no Canadá, no Reino Unido, que foi o primeiro país, nos Estados Unidos. Moderna que produz a vacina
A Moderna, que está produzindo também a vacina, que foi reconhecida hoje, já com certo. alguns pareceres. Mas a Pfizer, que é a primeira, tá? Eu estou colocando isso, se a gente somar a Pfizer, BioNTech, a Moderna, a chinesa, né, que está sendo produzida pelo Butantan, a nossa, que eu falo da Fiocruz, que é uma parceria com a Universidade de Oxford, AstraZeneca e a Fiocruz. No próximo ano, toda a produção máxima, nós vamos chegar a produzir 2 bilhões de doses de vacina. E nós temos aí para imunizar 8 bilhões de pessoas. Só para a gente entender o tamanho da escala e do desafio que nós estamos à frente. E no caso do Brasil, eu acho que nós estamos enfrentando, no problema da vacina, o relacionado também ao enfrentamento da pandemia. Ou seja, os mesmos problemas que em plena pandemia nós tivemos 3 ministros da saúde, em plena pandemia nós tivemos uma crise interfederativa que foi preciso o Supremo Tribunal Federal definir que compete aos estados e aos municípios o enfrentamento da pandemia. Ele agora ele se apresenta numa escala maior na questão das vacinas, ou seja, o governo brasileiro está atrasado, né? E aí agora apresenta uma falsa polêmica, que é: a vacina vai ser obrigatória ou não vai ser obrigatória? Ou seja, infelizmente, todos aqueles problemas que nós tivemos no enfrentamento da pandemia, e o Brasil hoje, praticamente nós não temos 2 ondas, diferentemente da Europa, que teve a primeira onda e agora enfrenta a segunda onda, nós temos uma grande onda alargada. A gente nem saiu da primeira, Não saiu da primeira. Um país que ficou 70 dias, morrendo 1.000 pessoas por dia. E agora nós temos um recrudescimento da pandemia em vários estados, morrendo 600, 700 pessoas por dia. Nós estamos falando de um país que vai entrar para a história como talvez o pior exemplo do enfrentamento da pandemia, já com 180 mil mortes, numa situação de que nós não estamos vendo no horizonte nenhuma, digamos, medida concreta da coordenação nacional do SUS para o enfrentamento da pandemia. Doutor Dorico, vamos ser bem, como eu falei, a gente tem que ser simples e direto para que as pessoas em casa possam entender. Está faltando organização? O negócio está bagunçado? Muito bagunçado, está faltando isso desde o início. A perspectiva de negar sistemicamente a pandemia pela maior autoridade do país, que é o presidente da República. A produção de crises institucionais dentro do próprio governo, com crises entre os ministérios e dentro do próprio Ministério da Saúde, e as crises interfederativas produzidas pela pandemia, com uma perspectiva sistêmica de politizar a doença, no caso, a pandemia, e agora politizar a vacina. Isso tem sido, eu diria assim, produzindo crises onde o governo federal tinha que coordenar sistemicamente e enfrentar a pandemia com os governadores e os prefeitos, com toda a tecnologia necessária para isso, e não ficar plantando crises e, ao mesmo tempo, apresentando falsos tratamentos, como você também anunciou no início do programa. Eu vou voltar um pouquinho para o início de toda essa história, né, para que o doutor Túlio Magno me responda o seguinte. No início da pandemia, nós tivemos, inclusive, planos de saúde que não queriam autorizar a realização do exame para saber se você tinha ou não Covid, coberto pelo plano de saúde, né? Essa questão foi resolvida totalmente, não foi? As pessoas estão... Quem quer saber se teve Covid, se está contaminado, né? Que não consegue uma vaga para fazer nos drive-thru, né? Ou na Praça do Ferreira, né? Onde o governo disponibiliza, né? Não tem condição. E tem um plano de saúde, porque você paga um plano de saúde para usar exatamente quando você está buscando saúde. Já foi resolvido? Eu posso chegar em qualquer plano de saúde e dizer, eu quero fazer um exame de Covid? Já, com certeza já foi resolvida, certo? Essa situação ela foi muito delicada no começo. Aliás, toda a situação, a cada fase que a gente vem enfrentando, seja no que diz respeito ao tratamento com o kit Covid, como foi mencionado aqui, seja nessa fase de análise das vacinas, se é obrigado ou não. Enfim, a cada fase, a cada passo que vem sendo dado nesse momento de pandemia, é gerado um desconforto, uma crise, uma discussão. E essa não foi diferente. Hoje nós temos uma situação de obrigatoriedade para que os planos de saúde forneçam esses exames, até por questão de saúde pública, para que identifique se aquela pessoa que, coberta pelo plano de saúde, ela está
ou não com os efeitos, com os sintomas da pandemia do coronavírus. Até por questão de segurança. Se eu chegar no meu plano de saúde, né, o meu médico disser, olha, você está meio febril, você pode ter, vamos tirar a dúvida, ou eu tenho que realmente ter muito mais sintomas para que o plano de saúde, ele vai me barrar de alguma forma? A necessidade da prescrição médica. A partir do momento que você externa determinados sintomas e há prescrição médica, a consequência natural é que o exame ele seja coibido ou constrangido a fazer. O doutor Dorico falou a questão da vacinação obrigatória. O presidente disse que não vai ser obrigado as pessoas a se vacinarem, né? No entanto, tem uma questão, né? Eu, como mãe de um menor de idade, eu como uma pessoa que tenho que cuidar de uma criança, por exemplo, se essa criança for vulnerável, eu sou obrigada a vacinar aquela criança. A vacinação é obrigatória por parte dos pais que querem manter, por exemplo, o cartão de vacinação? É uma questão obrigatória nesse país? Vamos lá. Essa temática ela é um tanto quanto complexa. Sobretudo pelo momento vivenciado pelo nosso país, como muito bem externou e explicou aqui o doutor Dorico. Ao invés de criar soluções diplomáticas, administrativas, que criassem fluidez para a resolutividade desse problema, o governo federal, ao que tudo indica, ele prefere desaguar seus pensamentos na vala ali do extremismo, da ideologia, coisa que não é tão salutar para esse momento que a gente vem vivenciando. Então, você me pergunta, Túlio, há obrigatoriedade em que pese o presidente diga que não haja? Nós temos que nos apegar à história. Apesar de essa vacina ela ter sido criada por uma circunstância emergencial, nós temos que nos apegar à nossa história. E qual é a nossa história? História de enfrentamento de crises como varíola, sarampo e tantas outras, rubéola, que também, no primeiro momento, quando se foi colocado à disposição aquele mecanismo de vacinação, houve também uma certa resistência. Como na época dos idos de 1900, não vou precisar especificamente a data, mas nos idos de 1900 houve a revolta da vacina, em que determinada fração, de forma política também, através de uma discussão política, motivada por uma discussão política, questionou o uso daquela vacinação contra a rubéola. Hoje ficou provado que aquilo ali era mais indicado a se fazer depois de tantos anos a se passarem, certo? E a circunstância não é diferente. Nós temos que nos apegar à nossa história, eu repito. Nós temos o seguinte, você me pergunta, juridicamente, há obrigatoriedade? Há obrigatoriedade, certo? Nós temos uma lei... Para todos? Para todos. Ou só para os pais crianças? Para todos. Crianças e pais. Crianças, no que diz respeito ao ECA, inclusive, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, se os pais se negarem e o Ministério Público intervir, isso pode gerar até uma pena, certo? De multa, o que é previsto no seu artigo 4 desse Estatuto. No que diz respeito também ao Programa Nacional de Imunização, certo? Que é a Lei 6.259 de 1975, muito antigo, né? Embora nós recorramos a essa lei para aplicação imediata dessa obrigatoriedade, é uma lei que talvez não esteja tão, no nosso momento, não tenha acompanhado a modernidade, mas ainda assim é aplicado. Além de tudo isso, ainda há a resolução administrativa internacional por conta de um acordo que foi feito na 58ª Assembleia Geral da OMS, certo? Em que o Brasil aderiu através do decreto 10.750 de 2019, que simplesmente extrapola essa obrigatoriedade para além das fronteiras internacionais. Então, se o Brasil, a partir do momento que vige essa lei, adere também a outros mecanismos, que se filia também a esses outros mecanismos, ele se torna obrigatório, ele torna a sua população obrigatória. E existe também uma discussão filosófica em relação a isso, que talvez seja a próxima pergunta que você vai fazer. Eu quero fazer só um parêntese aí e perguntar ao doutor Dorico. Doutor Dorico, a gente viu que o Túlio nos citou aí as várias leis mais antigas, leis mais recentes, como essa de 2019, em que os pais são obrigados a votar. No entanto, nos últimos
nas últimas campanhas de vacinação, principalmente para o sarampo, a gente viu que muitas crianças não foram imunizadas, né? A gente vem com um déficit de imunização dessas crianças. A gente vê crianças que estão morrendo aí por conta do sarampo, que era uma doença que poderia já estar erradicada. Em alguns países, inclusive, já foi erradicada. E a gente está regredindo nisso tudo. Parece que a gente está querendo voltar para a idade da pedra, doutor. Me faça entender esse momento. Não, primeiro eu quero ressaltar a importância dessa contribuição que o Túlio traz com a questão do marco legal das vacinas no Brasil. Esse marco legal produziu o PNI, Programa Nacional de Imunização. Esse Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos mais respeitados do mundo. O Brasil, articulado, né? Hã? Bem articulado, com uma bem logística articulado. O Brasil, determinada. E eu fico muito à vontade, porque desses 47 anos do PNI, só secretário municipal de saúde, eu fui 20. Então, e fui no momento que a gente estava estruturando os sistemas municipais de saúde. Quando eu fui secretário de saúde de Capuí, de 89 a 92, era exatamente quando a gente estava regulamentando o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde nasceu em 88, na Constituição de 88. Em 90, nós temos as duas leis que criam o SUS, que é a Lei 8.080 e 8.142. E, a partir daquele momento, nós estruturamos sistemas municipais de saúde. E uma das coisas mais importantes, Carla Soraya, dos sistemas municipais de saúde foi ter estruturado uma grande rede de frios. Professor Dorico, o que é essa rede de frios? Vou exatamente explicar isso. A rede de frios foi exatamente você ter em cada posto de saúde no Brasil, hoje são mais de 40 mil, uma geladeira exclusiva para vacina. Eu sempre fui aquele secretário, Carla Soraya, Túlio, que quando chegava na unidade de saúde, a primeira coisa que eu ia fazer era visitar a geladeira. A geladeira da vacina, para mim, é uma religião, é um dogma. Ou seja... É um oratório. Ela tem que estar ali, não pode ter nada dentro, só vacina. Tem que ter as substâncias para que quando você tem a falta de energia, ela possa segurar a temperatura. Tem que ter um termômetro dentro, um termômetro fora. Tem que ter ali uma planilha que diariamente, 2 vezes por dia ou 3, dependendo do protocolo, a responsável da sala de vacina vai lá e anota a temperatura. Isso foi um grande ganho, salvou milhares de brasileiros e hoje nós temos esse plano, que é um Plano Nacional de Imunização, fruto de um conjunto de referências teóricas, de marcos teóricos que colocaram e referências normativas, regramentos, como o Túlio falou, que colocaram a obrigatoriedade da vacina no Brasil. Infelizmente, a gente tem presenciado uma onda internacional de fake news, uma onda internacional negacionista, que quer negar a importância da vacina. E com muitas fake news e com fantasias, com histórias de perseguição, de achar agora de que a vacina vai ter um vírus chinês. Então, isso é um conjunto de coisas que só atrapalham o enfrentamento das doenças. Só colocar sarampo, por exemplo. Nós conseguimos erradicar o sarampo. E aí, com essa onda, uma janela que você deixa de imunizar um conjunto de crianças, aquilo ali pode ser suficiente para você ter o recrudescimento da doença. Doutor, essa questão da geladeira me trouxe uma questão que seria abordada só mais à frente, que é o armazenamento de uma das vacinas que tem que ser abaixo de 70 graus, abaixo de 80 graus, né? Então, essa vacina é a que pode chegar ao Ceará? É a que pode ser distribuída no Brasil? Eu acho que nós vamos ter várias vacinas. Essa é uma delas. Qual é o problema dessa vacina hoje? Primeiro, pelo fato do governo brasileiro não ter dialogado com a empresa, e isso é muito importante, os países, Carla Soraya, que têm sistemas universais de saúde, como o Brasil, onde o governo é o maior comprador, onde o governo é o maior consumidor, porque a saúde é um direito de cidadania e um dever do Estado, então é o Estado que vai prover de medicamento, de procedimentos cirúrgicos, de vacina. Então, é obrigação do Estado conversar com o complexo produtivo da saúde. Com todos os laboratórios que estão produzindo vacina, você tem que abrir um diálogo para, na hora que aquela vacina estiver pronta, ele já disponibilizar
para a agência sanitária, de vigilância sanitária do país, e ele poder comprar e colocar aquilo à disposição da população. Hoje, não tem nenhum laboratório produtor de vacina que está dialogando com a Anvisa. Eu até ressalvo, a Fiocruz, dentro de um protocolo que estabeleceu com a Universidade de Oxford, está entregando pacotes à Anvisa dos seus estudos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. É o único que está dialogando. Agora mesmo o Butantan priorizou o registro na agência chinesa. E os outros laboratórios estão registrando fora do Brasil. Ou seja, o Brasil perdeu essa oportunidade de não estar dialogando com esses laboratórios. E um tempo por isso que eu quero precioso dizer, que a gente voltando à perdeu. sua pergunta, eu não tenho dúvida que com essa rede de frios que nós temos no Brasil, com uma equipe de enfermagem, e aqui eu faço questão de ressaltar a importância da enfermagem, daí eu faço uma homenagem aos enfermeiros e enfermeiras desse país que coordenam essas salas de vacina, temos a capacidade, sim, de adotar toda e qualquer tecnologia para que a gente possa disponibilizar a vacina. Eu não colocaria a questão da rede de frios, pelo fato da vacina da BioNTech ser menos 70 graus, um impedimento para a gente disponibilizar essa vacina. Não vejo isso tecnicamente, a gente tem condição sim, o gelo seco, nós temos sim uma rede de frios e temos uma capacidade técnica de secretários municipais de saúde desse país, de técnicos de secretarias municipais e uma tradição de ter o maior programa de vacinação público do mundo. O Brasil, o PNI do Brasil, que o marco inicial é em 75, com essa referência trazida aqui pelo Túlio, é o maior programa de vacinação do mundo e a Covid não seria um empecilho para nós. Se depender do menos 80, menos 70, não tem problema. Não podemos ter isso como uma fantasia. Certo. Nós temos condição, sim, de oferecer a vacina para a população, se depender do ponto de vista técnico. Isso, a rede de frios nossa garante isso. Túlio Magno. Pois não. O doutor Dorico falou sobre os negacionistas e eu lembro também dos antivacina. Né? Tem gente aí que é antivacina, não toma vacina para nada e tal. Eu posso me negar a tomar uma vacina me dizendo antivacina, pelo meu fundamentalismo, pela minha ideologia, pela minha religião. Religião, questão ideológica. Questão ideológica, eu posso chegar... Esse é um tema muito complexo, certo? Inclusive, o STF pautou para amanhã, dia 16, quarta-feira, através do seu presidente, certo? Que essa questão vai ser levada a plenário para depuração e análise constitucional justamente desse sentido, desses dois sentidos, dessas duas vertentes. Questão relacionada à obrigatoriedade, se o cidadão é obrigado a tomar a vacina, caso o Estado impunha, e pelas convicções pessoais. E aí, se adequa a uma questão ideológica, cultural, religiosa, vai ser julgado daqui a pouco pelo STF. Se, por um lado, eu tenho um grupo que se diz antivacina, que corre léguas dessa vacina, tem outro que se decidir disser assim, pode tomar todas as vacinas, ele está lá na primeira fila querendo tomar todas, né? As 4, 5 vacinas que a gente tem disponível. Mas ele não está no grupo prioritário. Prioritário, ele não é, nem vai ser. Ele pode recorrer na justiça e dizer, eu quero tomar qualquer que seja a vacina? Questão de bom senso e razoabilidade. Se ele não está naquele grupo especial de enfrentamento intensivo do coronavírus, ou então aquele grupo de risco gerado pelas questões, né, subdivisões em relação à saúde, não teria por que ele ser privilegiado. Não teria por que ele furar a fila, digamos assim. Mas ele assim. pode entrar na justiça? Ele pode, mas muito dificilmente vai ser concedido. Então ele vai ficar esperando? Vai ficar esperando. É tudo questão de bom senso e razoabilidade. Tá certo. A gente tem mais questões para falar sobre a vacinação, sobre as vacinas, o Covid e o coronavírus. A gente vai para um rápido intervalo. Você acompanha a nossa transmissão nas redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará, e a íntegra da entrevista você vai acompanhar no YouTube também da TV Ceará. Pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. Eu te espero. Até já.
De volta com o Cena Pública, hoje estamos recebendo o Dr. Dorico Monteiro, pesquisador da Fiocruz aqui no Ceará, Túlio Magno, advogado especialista em direito processual. Estamos falando sobre o tema vacina, Covid-19, Coronavac, Sputnik, Pfizer, Moderna, essa sopa de letrinhas que está bagunçando a vida das pessoas, deixando também muita gente confusa. Para que você tire tudo isso da sua cabeça e tenha aí uma melhor visão crítica do que está acontecendo ao seu redor, a gente vai para o doutor Dorico Monteiro perguntar sobre as prioridades. Doutor Dorico, são várias fases, né? E várias prioridades. Existem até as prioridades das prioridades, que são pessoas acima de 80 anos, né? Como é que é feita essa classificação de quem é prioridade na hora de tomar uma vacina? Isso é muito importante, viu, Carla Soraya? Inclusive, nós já acumulamos bastante sobre isso pela vacina que a gente faz dos idosos, da gripe, né, todo ano. Nesse momento da pandemia, né, por essas contas que eu lhe apresentei, quer dizer, nós temos aí mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Evidentemente que tem os países da Ásia que estão fazendo uma política que a gente tem que entender que é muito correta, né, do ponto de vista daquilo que eu chamo das grandes ações não farmacológicas no enfrentamento da pandemia, que é o isolamento social, que é testagem. O teste é fundamental, porque na hora que a gente consegue testar em massa, todas aquelas pessoas que têm a doença entram em isolamento, e isso facilita muito a questão da redução do contágio e da sustentação comunitária do vírus. A outra coisa fundamental, toda vida que a gente enfrenta uma pandemia, é a redução da mortalidade. O objetivo maior da saúde pública, o objetivo das ações de medicina preventiva é a redução da mortalidade. Porque você pode até vir a adoecer, mas o que a gente tem que prevenir é a morte, né? Nesse sentido, a gente tem que se guiar por aquilo que a gente chama da epidemiologia da doença. O que é a epidemiologia da doença? É como ela se comporta e naquele grupo de pessoas que tem a doença, aquelas que vão vir ficar grave e que vão vir a falecer. Nesse sentido, então, a epidemiologia da doença é muito clara, ou seja, você tem um conjunto de pessoas que tem que ser prioritária. Por exemplo, todos os profissionais de saúde são prioritários. Por quê? Porque são pessoas que estão vivendo uma exposição o tempo todo, inclusive de carga viral, porque uma das coisas que define muitas vezes a mortalidade da doença, eu sempre digo, essa doença às vezes ela é um pouco uma situação, digamos, do acaso, né? Ou seja, às vezes é uma loteria, porque você pode ter tudo para ter um caso grave e não ter, e você ter tudo para não ser grave e ser. Mas a carga viral é algo muito importante. Então, como os profissionais de saúde estão o tempo todo expostos a um conjunto de pessoas que possam ter a doença e ele vai ter que enfrentar aquilo ali, entubar uma pessoa, está ali na beira do leito, está tendo o tempo todo. Então, os profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, são uma prioridade muito grande. A outra grande prioridade são as pessoas acima de 80 anos, né? Isso é um grupo que, sem dúvida nenhuma, é a prioridade. Por quê? Porque a mortalidade maior é na população mais idosa. Inclusive, no caso da Itália, por exemplo, nós tivemos casos, né, graves lá no começo, nos abrigos, os idosos que viviam em instituições, tá certo? Então, isso é uma prioridade. E aí depois você vai tendo outro grupo, por exemplo, as pessoas que têm comorbidade, ou seja, a doença também mostrou que as pessoas que têm hipertensão, têm diabetes. Então, esse escalonamento da prioridade é fundamental. Há uma discussão, por exemplo, os professores, eu não tenho dúvida. Por que os professores também são prioridade, o grupo da educação? Porque você tem aquele grupo de professores que estão convivendo com alunos que têm alta transmissibilidade, que a juventude, tem sido uma coisa interessante nessa pandemia, porque os jovens, apesar de não serem aquele grupo mais prioritário do ponto de vista da morbidade, porque muitos deles têm situação assintomática ou com poucos sintomas, mas é alta transmissibilidade. Então, esse entendimento do comportamento... Só para a gente traduzir um pouquinho, doutor Dorico. Os jovens, o senhor está dizendo que eles podem ter a Covid, não ter sintoma nenhum, mas eles transmitem muito mais do que qualquer outra parcela da população. Exatamente, até porque pela natureza deles, né? Então, os grandes problemas que nós estamos enfrentando nessa etapa do contágio da doença, porque principalmente naquele grande momento de lockdown, a maior parte desses jovens ficaram em casa, e aí inclusive agora estão com toda essa energia represada, represada, querem sair, querem conhecer os amigos, e eles
estão susceptíveis, porque eles ficaram, não tiveram contato, mas então eles aumentam muito a transmissão, né? Inclusive o contato dele com os avós, o contato dele com pessoas idosas, o contato dele nas escolas, por isso que esse cuidado com as escolas, e porque que a gente ainda, nós estamos aí já estabelecendo um calendário que vamos ter o ano 2021 com Remoto também, escolas né? remotas. Híbrido. Né? Eu hoje já dei a minha aula remota para os meus alunos da Faculdade de Medicina lá de Sobral. Então, sem dúvida nenhuma, essa escala de prioridade é fundamental. E isso, por quê? Porque outra situação, nós, no próximo ano, 2021, com toda a produção máxima, a gente, no máximo, vai chegar a 3 bilhões. Os cálculos mais otimistas estão em 2 bilhões e 100, mas é possível que outras vacinas que estão em testes sejam aprovadas e que a gente aumente a escala. E nós não vamos conseguir vacinar todas as pessoas do mundo em 2021. Então, nós vamos ter, sim, que estabelecer prioridade, nós vamos ter, sim, que ter uma organização sistêmica nacional, que isso está faltando no Brasil. Eu acho, inclusive, aqui eu quero ressaltar o papel dos governadores nesse momento, com bom senso, buscando o diálogo. Os secretários estaduais de saúde também estão tendo um papel importante, aqui no caso o secretário Cabeto, juntamente com os outros secretários do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONASEMES, que também tem um cearense à frente hoje presidindo, que é o William, que é o presidente do CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, esse conjunto de prefeitos, governadores, secretários estão conduzindo para que a gente possa ter um plano nacional que reduz o dano dos problemas que nós temos no enfrentamento da pandemia por parte do governo federal. Túlio Magno, Oi. diante de toda essa explanação, Brilhante, aí a gente por sinal. é maravilhosa, o doutor Dorico nos deixa muito bem informados a respeito dessa questão, que às vezes é complicada para muita gente. Mesmo assim, a pessoa decide não tomar vacina. Ela é do grupo prioritário, mas ela diz que não quer tomar, ou por uma questão ou outra, ela não quer tomar. Até que ponto a minha liberdade de dizer eu não quero tomar a vacina vai, né? Até que ponto ela vai, se eu coloco outras pessoas em risco, Até né? que ponto eu tenho direito de me até que negar a ponto eu tomar? tenho direito a fazer isso? Porque eu posso querer saltar de paraquedas, é um direito meu. Se eu me esborrachar, fui eu que escolhi. Mas eu não posso levar uma outra pessoa a reboque comigo, contra gosto dela. E é um pouco isso que acontece na questão da vacina, né? Então, até onde vai a minha liberdade de escolha? Até onde vai o braço do Estado para dizer, você vai ter que tomar a vacina, sim. Vou tentar aqui explicar da maneira mais simples e rápida possível, certo? Essa é o chamado conflito aparente de normas, certo? Nós temos a seguinte situação, o direito à saúde, ele é um direito constitucional de segunda geração. Então, ele tem uma amplitude bem maior do que a gente pensa. Então, a gente se pergunta, Túlio, até que ponto há o conflito entre a autonomia individual da vida privada versus a proteção coletiva da saúde? Há a solução para isso, certo? A partir do momento que eu me nego a tomar a vacina, eu posso atingir pela transmissibilidade, pela facilidade da transmissibilidade desse vírus, eu posso acabar atingindo a terceiros. Então, não é só o direito individual do Túlio que estaria em xeque, em jogo ou sendo eleito. É todo o universo ao seu redor, ao meu redor no caso. Poderia contaminar todas as pessoas do meu convívio diário. Então, sim, no trabalho, fato, no transporte. Lazer, transporte, pelo simples fato de eu, por um motivo egoístico, não optar por tomar a vacina. Qual a consequência natural disso? E outro fator que eu acho que vale também a pena uma explicação, até para tentar esclarecer esse ponto de vista jurídico, é que o primeiro direito a ser protegido pela Constituição é o direito coletivo. O individual, ele é erigido a partir daí. Então, só existe o direito individual, o direito à garantia constitucional de forma individualizada, porque existe a proteção coletiva, e não o contrário. O direito, ele protege o todo. O direito, ele é difuso. A partir daí é que a proteção individual é garantida. Uma empresa, por exemplo, foi uma questão discutida aqui entre as pessoas que estavam no Sena Pública. Uma empresa pode exigir para contratar um funcionário que ele seja vacinado?
Não só pode Pela como Covid? deve. Não só pode como deve. Eu quero que você tenha a comprovação da vacina da Covid. Não só a empresa, não só a questão afeita à matéria trabalhista, mas, por exemplo, um ato simples de matrícula escolar, a escola pode exigir, para aceitar a matrícula daquele determinado aluno, que a pessoa esteja com cartão de vacinação atualizado, a criança. Só que o nosso cartão de vacinação hoje ainda não tem a Covid Não lá. tem Covid, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele não é a favor dessa questão da obrigatoriedade, né? Isso pode ter algum reflexo? Essa questão, por isso que acaba tudo desaguando no STF. Porque de forma, digamos assim, não tão responsável, determinadas autoridades falam o que outras pessoas, motivadas talvez pela opinião pública, querem escutar. E não falam o que é o certo, o que vem a ser o certo, o que vem a ser o juridicamente tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, certo? Então, se ele fala determinada situação como essa, ele deve ter os seus porquês, as suas razões. Mas juridicamente, correto ele não está. Agora, eu ouvi que ele quer que as pessoas que decidirem tomar a vacina assinem um termo no posto de saúde. Sim. Ele pode pedir essa assinatura? Sim, aí nesse vai aspecto, servir para quê? Então, o doutor Dorico vai me dizer nesse já. aspecto, até para isentar, digamos assim, o profissional da medicina, o profissional de enfermagem. O governo? Não vou dizer o governo, porque ele é responsável geral por todas as medidas por ele implementadas, independentemente da assinatura de termo ou não, certo? Mas esse tipo de termo de anuência, ele é muito comum. E não existe, e não vai existir tão somente nessa situação específica, não. Então, eu lembro, houve essa discussão também a respeito da implementação do tratamento contra o coronavírus através da hidroxicloroquina. E também houve a necessidade de assinatura do termo. Então, é uma coisa que é corriqueira da medicina. O doutor sabe muito bem, doutor Dorico, tem uns exames que você faz que você toma um produto químico, você precisa utilizar um negócio chamado contraste, né, doutor? E para que você faça aquele exame, se for numa criança, um menor de idade, você precisa assinar um termo. Aí você começa a ler o termo e tem assim, pode causar reação alérgica, choque anafilático, morte, parada cardíaca, tal, não sei o que, você fica sem saber, você fica entre a cruz e a espada. Eu assino o termo e faço o exame para saber se meu filho, que tipo de doença tem, ou eu não assino e ele fica sem saber que tipo de tratamento deve seguir. Esse termo não pode causar esse medo ou a pessoa, peraí, se estão querendo que eu assine um negócio aqui, é porque estão querendo se isentar aqui, eu vou morrer para focar nos primeiros 15 minutos e não querem se responsabilizar por isso. Estão querendo fazer teste comigo, né? De certa forma, é uma situação que não deixa de ser delicada. A gente percebe que a vacina ela foi criada, ela foi desenvolvida, melhor dizendo, de uma forma emergencial. A rigor, em momentos normais, em período normal, talvez não é isso, doutor, 10 anos para análise, para aplicação de uma vacina como essa. Estou me metendo aqui numa seara que não seja a minha. Essa foi do ano passado para cá. Foi de 6 meses para cá. Então foi há curtíssimo tempo, por uma questão emergencial, por uma questão de economia e emergência, saúde. Então, logicamente que vão despertar essas dúvidas, mas a partir do momento que vão sendo feitos os ensaios clínicos, olha aí, até o termo, não é? Os ensaios clínicos, as primeiras experiências, e essas experiências vêm sendo exitosas, eu acredito que esses medos, isso é desnecessário, acaba sendo vencido, acaba sendo superado. Mas talvez esse termo não seja justamente para isso, professor? Não, veja só. E ainda tem a questão dessa velocidade a que ele falou. A questão dele exigir que as pessoas vão ter que assinar termo, um termo para quem vai tomar a vacina. Isso, e muita gente no começo disse, como é que eu vou tomar uma vacina que não teve todos os testes, que passa 10 anos para ter uma vacina, tem 30 anos que a gente está lutando contra a dengue e até agora não saiu nenhuma vacina para dengue, e essa daí saiu esse ano. Tem muita gente com medo disso, doutor. Não, Carla Soraya, eu diria que isso é mais uma contribuição, é um desserviço que a declaração do presidente da República faz ao país. Porque não tem necessidade, eu diria assim, veja só, e também eu nem sei se é uma coisa eu acho que é até uma questão de falta de bom senso, porque o Boris Johnson, que é o presidente do Reino Unido, da Inglaterra, ele é conservador, né? Liderou o processo da vacina. Teve Covid séria, né? Teve Covid séria e foi atendido no hospital público.
né, de Londres, por sinal, é um grande hospital, tenho o privilégio de ter conhecido lá, ter visitado o hospital que ele foi tratado. E é exemplo, ele está na linha de frente ali. Acompanhou então, a primeira vacinação. Isso, né? Então eu acho que é um desserviço, né? A forma, eu acho que isso vai ser um grande tratado de saúde pública, de como é que a saúde pública não pode ser gerenciada, governada, tá certo? Administrada, né? Negando a pandemia, uma gripezinha, depois morreu e daí, depois criando crises entre os governadores, depois o entorno do presidente querendo fazer uma confusão em relação à vacina chinesa. Veja só, tudo que nós estamos consumindo hoje vem da China. Os equipamentos de proteção individual, quando nós começamos o enfrentamento da pandemia, nós não tínhamos máscara nesse país, nós não tínhamos praticamente nada. Hoje, inclusive, a base tecnológica dos exames de RT, do PCR, que a gente está extraindo o vírus para dar o diagnóstico do vírus, a tecnologia é toda chinesa. Então não tem. Então, mas vinham dizer que a pessoa vai ter que assinar, né? Isso é um desserviço, é criar mais dúvida na população. E nesse momento nós não precisamos criar dúvida na população. Primeiro, pandemia é real. Segundo, mata. Terceiro, o Brasil tem hoje o pior caso, juntamente com os Estados Unidos, do enfrentamento da pandemia. Quarto, a vacina é um grande avanço tecnológico, um esforço enorme de cientistas do mundo inteiro, de todos os cientistas do mundo, mobilizados com grandes laboratórios. Hoje nós temos mais de 200 projetos de pesquisa no mundo, né? Porque uma vacina, Carla, ela tem a fase pré-clínica, quando você está estudando em animais, você tem a fase 1, que você vai testar a segurança da droga, a questão da vacina, como é também nas drogas. Depois você tem a fase 2 em grandes escalas e a fase 3 numa escala maior. Aí você diz, mas por que a vacina da China só está estudando no Brasil? Porque da China não está tendo Porque eles conseguiram controlar, né? Entendeu? Fizeram lockdown direitinho. Exatamente. Então, por que nós estamos, o Butantan está fazendo, estudando os casos no Brasil, a documentação toda está indo para a agência chinesa e para a agência brasileira. Então, querer burocratizar a aplicação da vacina é mais um desserviço que o presidente aponta para o enfrentamento da Covid no Brasil. A vacina da Oxford, AstraZeneca e também parceira da Fiocruz, né? Ela pode chegar a ser produzida aqui na unidade da Fiocruz que tem aqui no Ceará? Veja só, isso é muito importante a gente entender esse processo da construção da fábrica do Ceará, né? Nós, desde 2012, quando, na realidade, naquele momento, a Fiocruz Nacional resolveu expandir a planta de produção de vacinas da Fiocruz fora do Rio de Janeiro, ela construiu 2 grandes projetos. Uma nova planta no Rio de Janeiro, que a gente chama de Santa Cruz, que é um distrito do estado do Rio de Janeiro, e a segunda planta, que é do Ceará. E hoje a Fiocruz tem um grande complexo, né, que coloca que a fábrica do Ceará, no futuro, vai produzir vacinas dentro das grandes vacinas que a Fiocruz oferta para o SUS. Então, com certeza, numa perspectiva de que essa vacina vai continuar sendo produzida, nós vamos estar produzindo aqui, que é uma fábrica de biomanguinhos que vai estar sendo construída aqui. Essa fábrica hoje, ela está sendo concluído o projeto executivo e logo em seguida a gente vai estar licitando, possivelmente no próximo ano, já iniciando as obras aí para 2022, 2023. Tá certo. Túlio Magno, festas de fim de ano. O governador disse que na minha casa eu só posso receber 15 pessoas. Gerando polêmica, ele pode dizer quantas pessoas eu posso receber na minha casa? Pode. Abrindo um parêntese, né? Na Europa, o máximo de pessoas que podem ir para uma festa, uma confraternização de Natal, chegou a 6, né? O máximo. E eu acho que se dissessem só podem 2 pessoas, eles iriam cumprir. Por que a gente é tão desobediente, né? E ele pode mesmo dizer isso? Pode. Está completamente de acordo com, não só com o ordenamento jurídico, mas com a própria lei que foi editada no começo desse ano, a Lei 13.979. Mas não é a minha casa, não é a casa da minha família, né? Mas o primeiro sentimento que a pessoa tem que ter em relação a isso tudo é
o de maturidade. Não vivenciamos um período normal. E outra, temos que ter o cuidado com os nossos entes queridos. Então, se a gente submete determinadas pessoas, familiares, embora seja dentro do nosso recinto, do nosso lar, da nossa casa, a uma situação de risco, eu acho que acaba sendo um motivo muito egoístico para isso. Exigir, fazer até o fim para satisfação de uma questão pessoal. Juridicamente falando, entra na mesma vala, na mesma regra que a gente acabou de discutir, da obrigatoriedade, em que o direito da coletividade se sobrepõe ao direito individual. Direito individual, ele é consequência natural da coletividade. É a mesma lógica, acaba sendo a mesma lógica. Então, o governador está completamente, a postura do governador está completamente assertiva em relação a isso. Então, quem quiser contestar e dizer, mas o governador não quer que eu faça reunião na minha casa, mas os detentos, né, não sei nem se vai ter induto de Natal, mas já tem gente falando do induto de Natal para os detentos, pode passar o Natal na casa dele. Se for até 15 pessoas, ele pode. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma diz respeito à questão, ao trabalho desenvolvido com base em uma metodologia jurídica para enfrentamento do coronavírus em nome do direito à saúde. E as do outras coletivo, do né? coletivo, certo? Em nome da saúde, de proteção ao direito coletivo em relação à saúde. E o outro diz respeito à execução penal. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, são situações completamente espaçadas. Eu vou pedir perguntas bem rápidas, porque a gente está com o tempo já finalizando. Doutor Dorico, a gente tem uma data prevista para começar a vacinação aqui no Ceará? Não quero saber de São Paulo, não quero saber do Brasil, mas aqui no Ceará a gente tem? Eu acho que o Ceará, o governador está fazendo um esforço grande, conversando com o ministro, conversando com os outros governadores, o consórcio do Nordeste está fazendo uma articulação importante. Teve, inclusive, já também conversando com o governador Dória. O que a gente espera, Carla Soraya, é que esse projeto, o processo da vacinação no Brasil, ele tem que ser articulado nacionalmente. Eu não acredito que a gente vá ter uma pulverização, inclusive porque eu acho que da mesma forma que o STF se posicionou quando ele definiu que a autonomia dos governadores em relação ao enfrentamento da pandemia, quando se queriam colocar uma situação difusa e que criando muita instabilidade no enfrentamento da pandemia, o STF está acompanhando a questão da vacinação e ele vai exigir que o Programa Nacional de Imunização, que é um programa de 47 anos, que é reconhecido mundialmente como um dos melhores programas do Brasil, numa articulação da União dos Estados e dos municípios, então isso é importante, o SUS é sistêmico. O SUS é a maior articulação interfederativa de sistema de saúde do mundo. É o maior sistema público de saúde do mundo. É o único país que municipalizou a saúde. E é o único país que tem um arranjo interfederativo articulado entre a União, os estados e o município. E eu acho que essa é a solução para a vacinação no Brasil. Não é um estado saindo na frente e outro atrás. É o país como um todo coordenando um plano. Eu estou muito feliz porque o STF está vigilante a isso e ele vai colocar isso como deve ser a ordem no Brasil. Tomara. Quem teve Covid, pode tomar qualquer uma das outras vacinas? Olha, veja só, esse ainda é algo que está na janela do que a gente chama de lacunas, né, do conhecimento em relação a essa pandemia. Nós estamos aprendendo o tempo todo com essa doença. O que a gente está percebendo é que as pessoas que tiveram Covid há 8 meses atrás, há uma redução, digamos, da imunidade. E como o vírus também está mutando, ele pode ter a reinfecção. Nós já temos vários casos de pessoas que estão com a segunda vez da Exatamente. Covid, Então, né? isso vai estar dentro daquele conjunto de situações que nós vamos estar. Primeiro, garantir a vacina. Depois, fazer um programa de prioridade para a população prioritária para a vacina. E acompanhando o processo de reinfecção. E aí, com certeza, aquelas pessoas que tiveram Covid, mas estão sem imunidade, pode vir a ter a vacina dentro daquele grupo prioritário para aquele momento. Quem tem alergias ou quem tem medo de reações, né? Quem a qualquer medicação tem uma reação, ele pode tomar vacina? Veja só, isso vai depender, porque nós temos algumas vacinas que são diferentes, né? Então, a vacina que está sendo aplicada pela Pfizer-BioNTech, no caso da Inglaterra, algumas pessoas que são extremamente sensíveis, inclusive por sorte, essas pessoas que tiveram reação anafilática, já estavam com a adrenalina ali posta Parece que estavam adivinhando, e né? foram salvas.
A recomendação é que as pessoas que... Existe o que a gente chama num grupo da população, que são pessoas atópicas, são pessoas que têm alta sensibilidade e que são pessoas alérgicas. Nesse caso, da vacina da BioNTech, pelos estudos que estão mostrando, que a gente chama de fase 4, que é a fase 4? É aquela fase que a gente começa a aplicar em larga escala a vacina. Porque quando você faz o estudo de milhares, é uma coisa. Quando você coloca a escala de milhões, é outra. Então, a recomendação, por caso da Pfizer, é as pessoas que têm alta capacidade de reações alérgicas evitarem o uso da vacina. Túlio Magno, quem não quiser se vacinar, quem descumprir todas as regras agora durante o Natal, né, o Réveillon, as festas de confraternização, pode ser punido de que forma? Pela não vacinação? Quem vai punir? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal? Que tipo de sanções ele pode ter? Essa é uma pergunta muito interessante porque ela é esclarecedora. A resposta ela é muito esclarecedora. Qualquer tipo de infração, de medida sanitária que venha a ser implementada, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual ou municipal, gera uma consequência no âmbito penal. O que eu quero dizer é que é um crime a pessoa descumprir aquela imposição através do decreto imposto, certo? Qual o crime? É um crime previsto no artigo 268 do Código Penal, certo? Infração de medida sanitária fixada pelo governo, seja estadual, no âmbito municipal ou federal. É um crime, ele é... Quais são as punições? Ele é depurado. Cadeia, recolhimento, multa? Gera de 1 a 1 ano de detenção, mas pagamento de multa a depender da circunstância e gravidade que for deflagrada a situação. E somando também os outros descumprimentos, né? Porque se ele não se vacinar, por exemplo, se ele fizer aglomeração, se ele, a cada coisa que ele for para cada somando, conduta, ele vai cumprir. É uma acusação. Eu queria então uma mensagem sua final para quem está nos acompanhando aqui e acompanhou esse programa inteiro sobre vacina, sim ou não, obrigatoriedade ou não, que é o tema do nosso Cena Pública de hoje. Fora essa questão da obrigatoriedade, que eu acredito que já tenha sido até superada e respondida, é obrigado, certo? Mas eu gostaria de passar uma mensagem de solidariedade, porque a pessoa ela deve ter um ponto de vista muito sensível e crer que todos estamos juntos contra uma doença que é extremamente nefasta, extremamente nociva, mostrou seu potencial de gravidade e nós devemos nos unir para, em conjunto, traçarmos as melhores estratégias, tomarmos as melhores e mais abundantes decisões e da melhor maneira se portar, da melhor maneira irresponsável se portar em relação a isso. Ok. Doutor Dorico. Carla, eu sou de uma geração que teve sarampo, papeira, catapora. E quando estudante de medicina, a gente colocava na anamnese, ou seja, a anamnese é o estudo da doença, e a gente perguntava aos pacientes, sempre perguntava o seguinte: você teve doenças típicas da infância? E as vacinas acabaram com as doenças típicas da infância. Então, isso é uma revolução do ponto de vista da saúde pública, isso foi uma grande contribuição da ciência salvando vidas. Por isso, se vier a vacina para o Brasil, que vai vir, nós estamos fazendo um esforço para isso, a Fiocruz, o Instituto Butantan, os estados, os municípios estão dialogando com os grandes laboratórios, nós vamos trazer a vacina. Então, o nosso recado é o seguinte: primeiro, que todo mundo tenha um grande Natal, um feliz Ano Novo, sem aglomeração, que no máximo 15 pessoas, de preferência poucas pessoas em casa. Vamos usar as redes sociais e vamos usar as plataformas digitais para se comunicar, mas se programe para se vacinar. Tá certo. Mantenha o distanciamento social, use máscara, porque essa é a melhor forma ainda da gente prevenir a Covid-19. E se informe também para não cair em tanta fake news, né? Acho que elas diminuíram um pouco, mas ainda atormentam a vida das pessoas aqui no nosso país. Eu agradeço
a quem está nos acompanhando agora. Agradeço principalmente aos nossos convidados, doutor Dorico Monteiro, médico e pesquisador da Fiocruz, muito grata por sua participação. Túlio Magno, também advogado, especialista em direito processual, mais uma vez muito grato por esclarecer a população dos direitos e deveres, né? E quem quiser rever esse programa é só ir até o YouTube da TV Ceará. A reprise no domingo às 5 horas da tarde. Grata por sua companhia, tenha um excelente descanso, tenha aí um Natal maravilhoso, né? Se prepare para essas festas com muito bom senso. Até a próxima terça-feira, aqui na nossa TV Ceará, às 10h15 da noite, com um programa inédito, mas você acompanha as reprises aí nas nossas redes sociais. Até mais!